Bom dia, graça e paz. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Hoje é Valentine's Day. Yeah, é isso? É isso. O que isso quer dizer? Não sei. Vamos aprender com a cultura americana. Mais do que um dia dos namorados, é um dia onde eles celebram os relacionamentos. Não é isso? Onde os amigos se presenteiam, onde os amigos fazem presentes com as mãos, no caso, os cartões, teoricamente, para mostrar que você é importante para ele, a ponto dele pegar, manusear algo e te dar de presente. Hoje é um dia interessante para falar sobre o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Então hoje é um dia que nós podemos sim, usando a cultura, nos apropriarmos disso, tirarmos o que é bom e lembrarmos do nosso Deus. Deus, ele se relacionava com Adão, vocês lembram? Deus vinha falar com Adão. Depois teve aquele problema do pecado, Deus continuou, quando ele vestiu Adão, continuou se relacionando com a raça humana. Depois de Adão, Deus veio conversar com Noé. Depois de Noé, Deus veio conversar com Abraão. Depois de Abraão, Deus veio conversar com Moisés. Então Deus está o tempo inteiro se relacionando com a humanidade. Mas quando chega em Moisés, ele faz diferente. Ele fala assim: eu não vou mais me relacionar com um homem, mas agora eu vou me relacionar com um povo. Aí Moisés estava lá no monte, conversando com Deus. E falou: então tá bom. E eu digo o que para eles? Eles não te conhecem. Eu digo o que para Faraó? Eu digo qual é o seu nome? Eu digo quem é o Senhor? Aí pela primeira vez na Bíblia, Deus fala o nome dele. Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que, Pedro? Eu sou. Deus é antes de tudo. Tudo existe por causa dele. E ele veio se relacionar conosco. Aí o tempo passou e Deus falou: digo mais ainda. Agora eu quero habitar no meio de vós. Não só me relacionar, mas eu ocasionalmente irei aparecer em uma casa. Construa para mim uma casa. Aí Moisés fez a tenda, junto com os irmãos. Depois da tenda, Deus levou o povo para a terra prometida. O povo chegou numa terra, o tempo passou, eles levantaram um rei, aquela tenda continuava lá, em Siloé. Aí sobe ao coração de um rei chamado Davi construir uma casa para Deus. Foi a primeira vez que um homem quis fazer isso. Lembra que todas as vezes que eu citei agora, Deus que vinha falar com o homem. Aí Davi fala: eu quero construir uma casa para o Senhor. Aí a resposta de Deus não é muito obrigado. A resposta de Deus é assim: quem falou para você que eu preciso de casa? Então assim, calma humanidade, que não são vocês que se relacionam comigo. Sou eu, Deus, que me relaciono com vocês. Aí ele não deixou Davi fazer a casa. Deixou o filho de Davi fazer, o templo. Lembra? E aí tinha um templo lá em Jerusalém, onde, supostamente, Deus iria se revelar. Mas o tempo passa e Deus fala assim: eu não moro em casas feitas por mãos humanas. Aí ninguém entendeu nada. O senhor não mora em casas feitas por mãos humanas, o senhor mora onde? Aí ele fala: eis que a virgem conceberá. Aí um belo dia nasce Jesus. Jesus é a expressa imagem de Deus e em Jesus habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Onde Deus está morando agora? Em Jesus. E onde Jesus está agora? Sentado no templo, ensinando os líderes religiosos da sua época. Marcos, capítulo 12, diz assim: Deus morando em Jesus, Jesus estava naquela casa que construíram, ensinando o povo que queria comandar aquela casa. E hoje eu vou falar com vocês sobre como curar seus relacionamentos.
como curar seus relacionamentos. Marcos 12, 28, diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou a Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é este aqui: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Jesus estava conversando, sentado no templo, ensinando os líderes. Jesus não estava conversando com o povo. Jesus não estava conversando com a multidão. Jesus estava conversando com os líderes. Escribas, fariseus, saduceus, todas as placas de igreja da época. Tinha assembleano, tinha batista, tinha presbiteriano, estava todo mundo lá. E Jesus falando. E cada um fazia uma pergunta para tentar chamar Jesus de falso profeta. E Jesus sabendo de tudo isso. E Jesus se relacionando com as pessoas. E aí, esse esperto aqui fala assim: Senhor, qual é o principal mandamento? Uma pergunta difícil, porque Deus deixou 10 mandamentos. Como que a gente vai falar que tem um principal? Aí Jesus fala: a lei se resume a 2 grandes mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas, com seu coração, sua força e sua alma, e seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. De onde Jesus tirou esses textos? A principal lei dos judeus é essa daqui, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel. Esse aqui é o principal texto para os judeus, tá? Esse texto que eles deixam dentro da mezuzá, que é aquele negocinho que fica na porta de toda a casa de um judeu. Por causa disso aqui, ó, vamos ver como faz sentido. Deuteronômio 6,4, Deus está falando com o povo, lá na época de Moisés. Deus diz assim: ouça, ó Israel, Yahvé, Yahweh, Javé, o nome de Deus está aqui, Senhor em letras maiúsculas. Ouça, ó Israel, Yahweh, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ponto. Que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas, essas palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda na testa. Escreva-as no batente das suas portas em casa e em seus portões. Por isso que eles usam aquele negocinho na porta. O que está dentro daquela caixinha? Ouça, ó Israel, o nosso Deus, Jesus Cristo, para eles não é Jesus, mas Jesus Cristo. Ouça, ó Israel, Jesus é o único Deus. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque naquela época de Moisés existiam muitos deuses. Então a diferença não era o povo de Israel ter um Deus. A diferença era que o Deus de Israel se chamava ou se denominava de único. Não existe outro. Aí Jesus pega esse mandamento e fala: hoje, no tempo de Jesus, e vale para nós hoje, esse é o principal mandamento que existe. Ah, Pedro, então tá fácil, eu estou cumprindo esse mandamento, porque eu só tenho Deus, eu não me prostro diante de nenhum outro Deus. O evangélico tem o escape de falar assim: eu não tenho nenhum santinho em casa. Então tá bom, então vamos com calma. Aí ele fala assim, ó, o texto a lei de Deus está: de todo o coração, ame a Deus. De toda a sua alma, ame a Deus. De todas as suas forças, ame a Deus.
Do seu coração, biblicamente, o seu coração é o que manda em você. A Bíblia chama de coração não o que a gente chama de coração. A Bíblia fala que o coração pensa, o coração sente, o coração deseja. Então, o que manda em você é o seu coração. A sede do seu corpo, a sede, o painel de controle do seu corpo é o seu coração. Ele fala assim, você deve entregar isso a Deus. Você deve entregar a Deus as suas decisões, você deve entregar a Deus os seus desejos, você deve entregar a Deus as suas vontades. Então, ame a Deus de todo o coração. Ame a Deus de toda a sua alma. O que é a alma? A alma é você. Você não é um corpo. Senão, quando o corpo morresse, você morreria. Você não é um corpo. Você é uma alma que mora dentro de um corpo. Então ele fala, ame a Deus de coração com a sede, a sua sede, mas ame a Deus com o seu todo. E depois, o óbvio, com suas forças. Por quê? Se você ama a Deus com o coração e com o seu todo, as suas forças, o que é a sua força? O seu trabalho. O que é o seu trabalho? As suas obras. Ame a Deus com as suas obras. Então eu te pergunto, você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu trabalho? Aí Jesus fala assim, interessante, que Deuteronômio ele fala essas três coisas. Jesus acrescenta uma outra. Jesus fala aqui no texto que a gente leu de Marcos. O mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, alma e entendimento e forças. Ele usa a palavra entendimento. Por quê? Porque o ser humano daquela época, como hoje, tinha o costume de segmentar a vida. Ó, na igreja eu ajo de um jeito, mas segunda-feira eu ajo de outro. Por quê? Não é maldade do crente. Às vezes é, mas não é maldade do crente. É porque o crente acha que Deus só está na igreja. Que Deus é Senhor só da igreja. Mas Deus é Senhor da igreja e Deus é Senhor do seu trabalho também. Não existe nenhum lugar na criação onde Deus não seja Senhor. Então Deus é Senhor da igreja, Deus é Senhor do trânsito, Deus é Senhor do seu trabalho. Então, se na igreja você acredita que você está diante de Deus, no seu trabalho você também está diante de Deus. Igual aqui. Se na igreja você acha que você cultua por acreditar que está diante de Deus, eu te digo mais, no seu trabalho você está cultuando também. E qual é o culto que você está entregando a Deus no seu trabalho? Porque lá no seu trabalho, Deus é Deus também. Lá no seu trabalho, Deus é o Senhor de tudo. Ele que manda em tudo. Ele que manda no seu chefe. Ele que governa a sua empresa. Por que muitos irmãos não conseguem, entre aspas, sentir a presença de Deus no domingo? Porque ele não serviu a Deus durante a semana. Então, se você não tem uma aliança com Deus em outros lugares, como Deus terá uma aliança com você nesse lugar? Por isso é um Deus. Por isso ele começa falando, ouça, ó Israel, Yahweh é o único Deus. Ou seja, não existe um Deus no seu trabalho. Não existe um Deus na escola. Não existe um Deus na faculdade. Existe um Deus. E ou você crê que ele é soberano sobre tudo, ou você crê que ele manda só na igreja. Se ele manda só na igreja, existe um outro Deus em algum outro lugar. Mas não tem. Só tem um. Então, quando a gente vem para a igreja que a gente senta direito, fala a paz do Senhor e não sei o quê, porque a gente não quer ser visto, nós deveríamos ser assim fora também, porque é o mesmo Deus. Ah, mas o pastor não está lá. Não importa, Jesus está. E aí, por isso, esse é o principal mandamento. Porque quando você entende que você é uma pessoa só, vivendo uma vida só, você fala, então eu preciso mudar.
Agora, se eu creio que coração e alma estão aqui, mas entendimento está lá, eu segmentei a minha vida, eu transformei minha vida em duas coisas, chamada dualismo, de dois, de duplo. E aí, isso não é maldade, isso não é falsidade, é um jeito de pensar, um jeito errado de pensar. Aí eu chego na igreja, eu vivo uma dessas duas partes, e fora da igreja eu vivo a outra dessas duas partes. Só que não tem duas partes. Só tem uma parte. Aí qual é o outro mandamento? O segundo. O segundo é este: ame o Senhor próximo como a si mesmo. Deixa eu dar uma dica, pastor. Isso que está piscando aqui, está piscando na transmissão também. Tem que usar outra câmera, que é o cabo que está ruim. É só cortar para essa câmera daqui. O segundo mandamento é esse aqui. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. O primeiro é ame o Senhor. O segundo é ame o seu próximo. Por que essa ordem? Vamos pensar. A Bíblia diz que Deus é amor. Não tem como você amar o próximo sem antes amar a Deus. Mas ele fala assim: ame o próximo como a si mesmo. Então, não tem como você amar o próximo se você não se amar. Não tem como você se amar se você não conhecer o amor. De novo. Estamos eu e você andando no deserto. Calor, 100 graus Fahrenheit. E estamos lá, sedentos, sede, nem transpiramos mais porque não temos mais água no corpo. Estamos para desfalecer, cair desmaiados. E aí eu falo para você assim: vou procurar uma solução. Encontro uma cachoeira. Vou, me molho na cachoeira. Me restituo as minhas energias. Volto encharcado e te abraço. E eu começo a equalizar a temperatura do seu corpo. E eu vou te oferecer algo que eu não tinha antes, que era um corpo com a temperatura no lugar certo. Eu também estava quente igual você. Não tem como eu entregar amor para você se eu não descobrir o que é amor. Você não nasce sabendo amar. Você nasceu como todos os bebês, como a minha filha, que quando não tem o que ela quer, ela faz o quê? Chora. Porque é egoísta. Porque no mundo de um bebê existe uma pessoa, o bebê. No mundo de um egoísta existe uma pessoa, só ele. Agora, no mundo de Deus existe uma pessoa, o outro. Por que a gente não consegue amar o outro e se relacionar bem? Porque a gente não se ama, a gente tem problema nesse lugar do amor. Tá, Deus é amor, Ele é o único Deus. Mas eu ofereço outras coisas para ocupar esse lugar de Deus. Então, se eu fui lá em Deus e eu voltei com amor para a pessoa, se eu tiver servindo Deus errado, eu vou voltar com outra coisa para a pessoa. Vocês estão entendendo? Então, suponhamos que o meu Deus seja o dinheiro. Pedro, mas ninguém serve o dinheiro lá e tal. Não, tudo bem, mas no seu coração, sua alma, seu entendimento e os seus esforços estão em função de algo chamado dinheiro. E eu me relaciono com o dinheiro como se fosse um Deus. Quando eu voltar para me relacionar com a minha esposa, o que eu vou entregar para ela é: você está gastando demais. Por que você não faz compra em outro mercado? Ou por que você não fez uma casa a mais? Porque o que eu entreguei para ela foi o Deus que eu servi. Se eu sirvo um Deus do poder, um Deus que quer mandar nas pessoas, que quer ser o gerente de tudo, eu vou me relacionar com meu filho como: por que você escolheu essa faculdade? Essa faculdade não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que escolher uma faculdade que te dê status.
e poder. Depois você vai com esse negócio aí de ser artista ou de qualquer outra coisa que você quer ser. Primeiro, você precisa ser alguém na vida. Se você fala essa frase para o seu filho, você arrancou todo o pouco de identidade que ele tinha. Você precisa ser alguém na vida, relaciona esse alguém com o trabalho, então ele não é ninguém, ele não tem o seu sobrenome, ele não é filho de Deus, ele não é nada. Ele só vai ser alguém quando ele conseguiu. Se você se relaciona com outro Deus, que pode ser, vamos falar o quê? Eu falei poder, falei dinheiro, fama, / redes sociais. Se você se relaciona com esse outro Deus, o que você vai entregar no relacionamento para as pessoas? Quantos seguidores você tem? Ao descobrir uma fórmula que dá para aumentar os seus seguidores em 1000 pessoas. Você consegue muito mais curtidas na sua foto. É fácil. Você tira uma foto assim, nessa posição, ó, a luz aqui, desse jeito, e aí coloca um provérbio embaixo. Provérbios 11:1. É assim que a gente está se relacionando com as pessoas. Só que o relacionamento baseado no dinheiro vai quebrar o dia que não tiver. O relacionamento baseado no poder e no status vai quebrar o dia que o menino tirar uma nota baixa. E o relacionamento baseado nas redes sociais está quebrando todos os dias. Cada dia surge uma rede social nova e aí você tem que ser relevante na outra também. Ou seja, o Senhor Deus é o único Deus. E você só vai conseguir amar o próximo quando você entender que Ele é o único e você amá-lo primeiro. Então você deve ir na direção dele com o seu coração. A sede do seu ser. O que toma suas decisões. Suas decisões têm que ser voltadas e alinhadas com a palavra de Deus. O seu coração deseja. Então, os seus desejos têm de estar relacionados com a palavra de Deus. De toda a sua alma, ou seja, de tudo o que transforma você em você. Tudo. Tudo que é você. De todas as suas forças. Seus braços, sua força, seu trabalho. E de todo o seu entendimento, ou seja, você vai entender, você vai racionalmente se concentrar nas coisas de Deus. Aí você vai conhecer o Deus que é amor, que gosta de se relacionar. Conhecendo-o, você vai conhecer você mesmo, porque Ele é o Criador. Foi Ele que fez você do jeito que você é. Então, as lutas que você tem, as queixas, as dificuldades, por que eu não estou feliz hoje, tantas coisas dando certo, ou porque eu não estou valorizando isso que fizeram por mim, ou porque eu não consigo manter uma amizade durante muito tempo, ou porque eu brigo tanto com a minha mãe, ou porque eu brigo tanto com meu pai. Todas essas queixas, tudo isso que faz de você, você foi criado por Ele. A gente pode até aconselhar vocês, o terapeuta vai atender vocês, mas só ele vai ter a resposta. Só ele vai ter a resposta. Porque é ele que te criou como você é. Quando você vai lá nele, com todo o seu entendimento e todo o seu coração, você fala, Senhor Deus, eu não estou me entendendo. Aí ele vai te falar assim, o seu desejo está no lugar errado. Ou ele vai te falar assim, o seu plano está equivocado. Ou ele vai te falar assim, o seu trabalho, a força do seu braço está equivocada. Tem um monte de gente sofrendo aqui porque trabalha demais, sabia disso? Porque se tiver desregulado, se não tiver do jeito que Deus falou para fazer, nós estamos indo contra o Criador, contra quem fez a máquina. E a gente acha que a gente conhece mais, por quê? Egoísmo. A gente acha que a gente conhece mais da gente do que o Criador. Tá bom. Quando você conseguir se relacionar com Ele, o primeiro mandamento, você vai ter a condição de se amar. Por que você vai se amar? Porque você vai se conhecer. Nós não nos conhecemos.
o pecado roubou de nós a nossa identidade. Quando você anda na rua, você lembra que ali vai passando um filho de Deus, uma filha de Deus? Quando você anda na rua, você lembra que Jesus morreu por você e te fez justo e agora ninguém mais pode te acusar de nada? Demônio nenhum tem direito de te acusar? Um monte de pensamento que vem na sua mente, esses pensamentos que ficam te jogando para baixo, se você entendesse que você é filho de Deus, você ia falar, eu sou filho de Deus, por que eu estou pensando isso? Então está expulso esse pensamento em nome de Jesus. Esse pensamento não condiz com quem é um filho de Deus. E identidade. O diabo roubou, o pecado roubou a identidade da gente. O que Jesus está ensinando? Você só vai se amar quando você se conhecer. Você só vai se conhecer quando você for lá. Só que o maravilhoso é que Jesus está dizendo isso. Por que maravilhoso? Porque lembra que eu comecei falando onde Deus estava? Em Jesus. Lembra? Comecei fazendo esse trajetório. E onde Deus está hoje? Deus está sentado no trono. Mas o caminho está aberto para você ir até Ele. E em indo até Ele, Ele fará morada em você. Então, o ser humano que não tem Jesus não alcança Deus. O ser humano que não alcança Deus não sabe o que é amor. O ser humano que não sabe o que é amor não se ama, consequentemente, não ama o próximo. Vive uma vida egoísta. Ah, Pedro, isso não é verdade. Eu conheço uma pessoa que ajuda e não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, conversa com ela. Descubra as motivações, os buracos, o porquê de cada coisa. Então, moral da história é: o caminho está aberto para o amor. Para que você tenha os seus relacionamentos curados, você precisa aprender a amar. Você só vai aprender a amar amando a Deus primeiro. Mergulhando no rio que é Deus. Ao mergulhar no rio, você sairá encharcado. E as pessoas, quando olharem para você, não verão uma pessoa, mas verão uma pessoa encharcada. Que você queira ser visto pelas pessoas como uma pessoa encharcada de Deus. Aí você vai conseguir amar o próximo. Ame o Senhor, igreja, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. E não se esqueça que Ele é o único Deus. E depois, igreja, ame o próximo como a si mesmo. Se conseguíssemos fazer isso, o céu estaria na terra. Então, se você quiser, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Se você quiser que isso aconteça, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Tá bom? Vamos orar? Papai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou em Jesus. Obrigado porque o Senhor restabeleceu o nosso relacionamento e o Senhor nos encontrou, nos buscou onde estávamos enquanto ainda éramos inimigos. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome por isso, Pai. Que o Senhor abençoe os meus irmãos. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Que a graça do Pai alcance a vida de todos vocês. Que todos vocês sejam curados nesse lugar da identidade. Que vocês encontrem o amor do Pai. Que vocês cresçam em Deus, cresçam em Jesus Cristo, para que assim possam representá-lo sobre a face da terra e consigam amar o próximo como vocês amarão a si mesmo quando aprenderem isso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.